No dia 1º de fevereiro de 2021, mais um ETF brasileiro começou a ser negociado na Bolsa, com o símbolo ACWI11. Tal ETF replica o índice MSCI ACWI, que possui uma carteira bastante ampla e internacionalizada, com quase 3 mil ativos de 26 países desenvolvidos e 23 emergentes. Tudo isso por uma taxa de administração baixíssima para os padrões brasileiros, 0,30% ao ano. Mas você sabe o que são ETFs? Venha comigo e aprenda os prós e os contras ao investir em um fundo de índice. Esse é mais um podcast com o professor Carlos Heitor Campani. Bom, a sigla ETF vem de Exchange Traded Fund, ou seja, significa em tradução livre um fundo negociado em bolsa. Entretanto, essa tradução não é a melhor definição de um ETF, pois, por exemplo, fundos imobiliários também podem ser negociados em bolsa e não são chamados de ETF no Brasil. Aqui, os ETFs ganharam uma alcunha de fundos de índice, e essa seria uma melhor definição. Mas o que isso quer realmente dizer? Os ETFs são fundos negociados na B3 que procuram seguir um índice de referência. Lá fora já existem ETFs ativos e que não seguem nenhum índice, mas no Brasil, por enquanto, todos seguem algum índice. O fato desses instrumentos de investimento serem negociados na B3 os torna tão acessíveis quanto, por exemplo, a ação da Petrobras ou mesmo o BDR da Apple. Dessa forma, você investe R$ 800 num ETF, ou seja, compra R$ 800 em cotas de um fundo de índice, da mesma forma que compra ações na B3. Através do seu home broker. Em tese, qualquer índice representativo de qualquer nicho de mercado pode dar origem a um ETF. Diversas instituições financeiras já lançaram ETFs aqui no Brasil. Procure sempre analisar que índice o ETF segue e sua taxa de administração. Por exemplo, existem vários ETFs que seguem o Ibovespa. Existem ETFs que seguem índices de renda fixa e existem ETFs que seguem índices lá fora. Nesse caso, lembre que você estará investindo em índices dolarizados e, portanto, se o dólar cair, isso pode impactar negativamente a sua rentabilidade. Agora eu vou listar o que eu acho serem os 5 principais pontos positivos ao se investir em um ETF. Número 1. Os ETFs representam estratégias claras e impessoais. Em outras palavras, o investidor sabe exatamente o que está comprando e não fica à mercê do julgamento do gestor do fundo, pois este precisa seguir o índice ao qual o ETF está ligado. Ponto positivo número 2 para os ETFs. Eles replicam carteiras com diversos papéis e são comprados e vendidos com uma única operação, o que os torna extremamente acessíveis para o pequeno investidor. Há diversos índices com dezenas e alguns com centenas de ativos que você acaba comprando com uma única operação, ou seja, uma única taxa de corretagem. Dificilmente um investidor pequeno ou mesmo médio será capaz de comprar esse número de papéis individualmente. Com isso, ETFs expandem a capacidade de diversificação dos investidores. Número 3. As taxas de administração cobradas são bem mais baixas que em fundos tradicionais. Enquanto um FIA, fundo de investimento em ações, pode tranquilamente cobrar 2% ao ano mais taxa de performance,
A média atualmente cobrada pelos ETFs de renda variável é de apenas 0,38% ao ano. A média cobrada hoje pelos ETFs de renda fixa chega a apenas 0,23% ao ano. Compare esta taxa com as taxas cobradas pelos seus fundos de renda fixa e você concordará comigo. Número 4. Não é comum a cobrança de taxa de performance em ETFs. Aliás, eu desconheço que esses fundos cobrem. E até pela natureza de um investimento ETF, acredito que não haverá espaço para a cobrança dessa taxa. Ponto número 5. Os ETFs permitem investimentos em diferentes mercados fora do nosso Brasil. Além do já comentado ETF no início desse podcast, cito 2 outros que seguem o S&P 500, índice que abarca 500 papéis negociados nos Estados Unidos. Nunca foi tão fácil investir em uma carteira tão ampla no mercado norte-americano. Tudo isso feito de maneira simples e por aqui, ou seja, sem incorrer nos custos de se enviar dinheiro para o exterior. Além disso, esses ETFs são especialmente baratos. Cobram ao redor de 0,20 alguma coisa por cento ao ano e oportunizam ao pequeno investidor brasileiro investir em renda variável atrelada ao dólar. Uma baita oportunidade para diversificar a carteira. Tem até ETF de ativos na China, hein? Se por um lado eu gosto muito do mercado ETF e esses 5 pontos são realmente extremamente relevantes, não podemos deixar de indicar que existem pontos ainda negativos no mercado brasileiro de ETFs. Vamos a eles? Eu enxergo 5 pontos negativos. Vamos ao primeiro. Em que pese o compromisso dos ETFs brasileiros seguirem um índice, o fundo não está realmente obrigado a replicar exatamente a carteira teórica que representa o índice seguido. Já vi performances bastante discrepantes em ETFs que têm, inclusive, o mesmo índice como referência, principalmente no mercado de renda fixa. Convém ficar ligado na performance recente e comparar com o índice de referência. Número 2. Por mais que o número de papéis em muitos ETFs seja alto, isso não significa necessariamente que se trata de uma carteira eficazmente diversificada. Uma carteira bem diversificada precisa balancear os seus ativos de maneira eficiente. Por exemplo, é notório que o Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, não é um índice tão diversificado quanto poderia ser, até porque ele não foi construído para isso. No entanto, temos um monte de ETFs que o seguem. Número 3. Os índices seguidos são, em sua maioria absoluta, ponderados por valor de mercado do papel. Esta ponderação é passível de muitas críticas e a literatura acadêmica já conhece técnicas de ponderação de carteira mais avançadas e eficazes. O grande problema é que a maioria dos índices da B3, se não todos, nasce com o propósito de medir a rentabilidade média daquele nicho de mercado específico e não com o propósito de representar um investimento eficiente. Quando esses índices viram referências para ETFs, o investidor estará comprando performances médias e não necessariamente as melhores possíveis. A teoria de alocação de carteiras está bastante avançada e índices com o propósito de performance superior poderiam ser criados para serem seguidos por ETFs. Ponto negativo número 4. A liquidez da maioria dos ETFs brasileiros ainda é baixa. Isso se reflete no spread ao qual o investidor se sujeitará quando comprar ou vender cotas de um ETF.
Em outras palavras, ao comprar ou vender cotas de um ETF, o investidor será obrigado a aceitar um preço acima ou abaixo, no caso de venda, do valor de mercado. E por último, número 5. Infelizmente, a maioria absoluta dos ETFs brasileiros incorporam dividendos recebidos em seus patrimônios líquidos, ou seja, não os distribuem. Isso é tributariamente ineficiente, pois dividendos distribuídos seriam isentos de imposto de renda, ao passo que, ao serem incorporados, o investidor aumenta seu ganho de capital, que é taxado normalmente, ou seja, a 15%. E então agora, conhecendo o que são ETFs, seus pontos positivos e seus pontos negativos, você vai começar a investir neles? Faça sua análise e tome a decisão que melhor se adeque ao seu perfil de investidor. Esse mercado de ETFs ainda é bastante recente no Brasil e torço muito pelo seu crescimento, principalmente com o aprimoramento dos pontos negativos que eu ressaltei há pouco. Para se ter uma ideia do potencial de crescimento desse mercado, há cerca de 30 ETFs no momento em que eu gravo esse podcast na nossa bolsa, contra mais de 2.000 ETFs apenas no mercado norte-americano. Temos um longo e interessante caminho pela frente. Que vem a evolução, sempre. E com isso chegamos ao final de mais um podcast com o professor Carlos Heitor Campani. Me acompanhe nas redes sociais para serem informados de muito conteúdo e muita informação do mercado. @Carlos Heitor Campani no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, no Facebook e até no Spotify. Um forte abraço a todos vocês!